Olá, meus irmãos, tudo bem? Como estão? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que os irmãos possam ser edificados com essa mensagem. Vamos trazer agora uma breve reflexão para que a gente possa cada dia mais nos edificar, nos fortalecer na presença de Deus e na sua palavra. Queria orar com os irmãos e a gente ora, depois a gente faz a leitura e faz uma breve reflexão sobre o que temos aqui na palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno e soberano, obrigado por nos dar, Senhor, uma condição, Senhor, de poder transmitir de alguma forma a Tua palavra para os amados irmãos, para as pessoas que podem ver e ouvir. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio de turbulência, Senhor, providencia meios que possamos e que podemos nos edificar e crescer na Tua palavra, Senhor. Depende de cada um de nós querer isso. O Senhor coloca no coração de cada um, Senhor, a fortaleza, a força para buscar a Tua edificação, a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então vamos ler o texto aqui em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, e o versículo 9 ao 13. Diz assim: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Pois bem, então, nessa breve reflexão, Jesus ele nos estimula, nos incita, nos exorta a orar a Deus, a falar com Deus, a conversar com Deus, a pedir a Deus. Por que ele fala isso? Jesus aqui, sabemos que Jesus é o Filho de Deus e ele é o próprio Deus também. Ele faz parte da Trindade Santíssima. Então, quando ele fala que você deve pedir, e o que você pedir, ele dá, lógico, dentro da vontade de Deus, na oração do Pai Nosso, quando Jesus vai ensinar o povo a orar, os cristãos, ele fala que a vontade de Deus deve prevalecer. Vocês devem orar assim, que a sua vontade, a vontade de Deus seja feita, assim como a vontade de Deus é feita no céu, deve ser aqui na terra também na minha vida. Então sempre quando a gente for orar, a gente tem que dizer isso. Senhor, que seja feita a tua vontade. A gente tem que pedir sim. Se você está com um parente doente, peça a Deus. Se você precisa de um emprego, peça a Deus. Se você precisa de um auxílio, de uma ajuda, de um conforto, fale com Deus, ore a Deus. De certo que Ele escuta a oração dos seus filhos, como diz o texto, como Ele vai falar aqui. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, e achareis, batei e abre-se-vos-á. Então, quando a gente pede, a gente busca, a gente abre, a gente bate na porta, ele diz que ele nos dá, lógico, dentro da vontade soberana dele. Não adianta eu pedir algo para Deus que aquilo vai me fazer mal, ele não vai me dar. Se ele sabe que você quer muito um carro, mas ele sabe que esse carro para você vai servir para você se sentir mais do que os outros, vai fazer mais mal para você do que um bem. Esse carro vai lhe tornar uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba. Ele não vai lhe dar esse carro, porque ele sabe os desejos do seu coração, ele sabe os seus intentos. Então Deus ele vai agir de forma soberana naquilo que ele quer na sua vida. Se o carro for para lhe servir, para ajudar as pessoas, para lhe ajudar no seu trabalho, para ir para o trabalho, para ajudar para a sua família,
sendo dentro da vontade dele, é muito provável que ele conceda sim. Se ele sabe que isso vai ser uma bênção e não uma maldição, algo que vai lhe fazer mal. Então, dentro dessa perspectiva, dentro desse contexto, ele fala justamente isso. Nada de determinismo aqui com Deus, certo? A gente tem que ter esse cuidado. Nós não mandamos em Deus. Nós não determinamos nada que não seja dentro da vontade de Deus. Não adianta eu dizer para Deus, Deus, eu não aceito isso, eu determino isso, eu não aceito isso na minha vida, dizer isso para Deus. Não adianta. Porque Deus é soberano em suas escolhas. Deus é soberano em suas permissões. E quem sou eu e quem é você para mandar em Deus? Ou para querer dizer que Deus fez algo errado? Se Ele permitiu algo na minha vida e eu digo que não aceito isso, eu estou dizendo para Deus que eu não aceito que Ele errou para comigo. E Deus é um Deus perfeito. Deus não erra, Deus não falha. Mesmo que algo pareça ruim para você, Ele sabe porque Ele permitiu aquilo. Imagina a história de Jó. Imagina tudo que ele permitiu, né, de coisas ruins que aconteceram na vida de Jó. Foi Deus que permitiu. Foi Deus que permitiu. E Jó, ele aprendeu bastante e se firmou bem em Deus. De forma nenhuma ele não aceitou aquilo, né? Então a gente não nós não somos os senhores de Deus, né? Muitas pessoas querem ser o chefe de Deus, o supervisor, o senhor de Deus, quer que Deus seja seu servo. Mas Deus ele está para nos abençoar, porque Ele é bom, misericordioso e gracioso. Não porque a gente quer, porque Ele quer. Mas a gente pode pedir sim, entendendo esse contexto da soberania de Deus. Aí vai dar esse exemplo do pai e do filho, né? Se o meu filho me pede, aí meu filho de vez em quando me pede para mim comprar ele gosta de comer pipoca. Aquelas pipocas que você faz no fogão, né? E explodezinho aquelas pipocas, ele gosta muito. Vem quando ele me pede. Então, se ele me pede, eu posso comprar. Eu jamais vou ali comprar outra coisa vou comprar um saco de areia para ele, né? Vou dar um saco de areia se ele pedir pipoca. Por quê? Porque eu posso dar aquilo para ele. E é algo que vai lhe fazer bem, não vai lhe fazer mal. Então é isso que ele vai dar aqui. Se seu filho lhe pede, ele está nos colocando como filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E se pedimos algo a Deus sendo filhos, a diferença é essa. A diferença daqueles que são filhos, daqueles que não são filhos. Nem todos são filhos de Deus. O amor de Deus, ele abrange e ele está disponível, né, para salvar a humanidade, né? Para salvar aquele que se arrepender e tiver fé. Mas nem todos são, nem todos têm fé, nem todos acreditam. Mas os filhos, está falando para os filhos, aqueles que são de fato filhos de Deus. Se você é uma filha de Deus, age como filho de Deus, se importa como filho de Deus, de fato ele escuta os seus pedidos. Se você é filho. Então, esse é o exemplo que ele dá. Diante disso, a gente tem que entender que Deus, se você pede algo que ele pode lhe beneficiar, pode lhe abençoar de forma, eu gosto de pensar, de forma necessária, não de forma supérflua. Não adianta nada eu pedir para Deus, eu quero muito um computador, sei lá. Algo que eu sei que é bom, mas não é algo necessário, algo que talvez tenha muitas outras coisas na frente necessárias. Não adianta nada eu pedir algo supérfluo a Deus, sendo que eu tenho outras necessidades. Deus, ele dá assim. Ele não deixa o seu filho passar fome, padecer. Ele dá o necessário. No versículo 13, aí a gente finaliza, diz assim, ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então ele vai dizer, se eu e você, nós somos maus, né? A Bíblia diz lá em Romanos que nós, na nossa natureza, é uma natureza pecaminosa, que nós somos
maus, nós estamos tendentes a fazer o que é errado. Se a gente é mau, e se meu filho me pede pipoca, eu dou uma coisa boa para ele, imagine Deus, que é bom, que é perfeito. Se eu pedir, ele certamente dará se eu for filho e se estiver dentro da vontade de Deus. E aqui é interessante o que ele fala aqui, quando ele fala, né? Como eu falei, a questão da necessidade. Ele está falando, se vocês pedirem o Espírito Santo de Deus, ele não vai, o Pai Celestial lhe dará esse Espírito Santo que você pedir. Por que ele fala isso? Porque ele se importa com as coisas celestiais. Ele não botou aqui, porque se vocês pediram um carro de ouro, ele vai lhe dar. Não. Ele falou algo que de fato importa. O Espírito Santo em nossas vidas. Então, se você quiser, de fato, algo importante na sua vida, o Espírito Santo na sua vida, lhe guiando, peça. Aqui, como ele está falando no plano celestial. Né? Então, muito cuidado com as coisas que a gente pede a Deus. Sempre tem que pensar nas coisas celestiais primeiro. Lógico que se eu precisar estiver precisando de um emprego, de alguma coisa aqui na Terra, eu posso pedir também. Mas a minha vida com Deus, a minha comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus, deve estar ligada, deve estar unida, para que eu possa ter essa intimidade com Deus. Né? Então a palavra é a intimidade com Deus. Eu tenho certeza que vocês, como eu, tenho algumas pessoas que são minhas amigas, amigos íntimos, a qual eu tenho total liberdade para falar dos meus problemas, do que eu preciso. E essas pessoas que são íntimas minhas, eu sei que no momento de necessidade, se eu for até elas e pedir algo, elas vão me ajudar, se elas estiverem lá, lógico. Porque eu tenho intimidade com ela, ela tem intimidade comigo. Ela reconhece em mim de fato alguém íntimo dela. O problema é que existem pessoas que não têm um mínimo de intimidade com Deus, não têm um mínimo de apego com Deus, não têm um mínimo de respeito com Deus e quer só pedir. Aí não alcança, não consegue, acha que a vida é miserável, é desgraçado. Por quê? Porque Deus não dá? Não, é porque você não tem intimidade com Deus. Que Deus possa vos abençoar com esta palavra, que de fato possamos entender que Deus, Ele está lá no seu trono, né? Mesmo sem Ele precisar de nada disso, Ele está lá disponível para ouvir os nossos clamores, as nossas orações, os nossos pedidos. Ele está lá. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nós possamos agradecer a Deus por essa disponibilidade dele de nos ouvir, mesmo sem nós merecermos, mesmo nós pecando, mesmo nós fazendo o que é errado, diante de seus olhos ele nos perdoa, ele está com os braços abertos para nos abraçar e nos ajudar. Deus abençoe a todos. Vamos orar, aí a gente finaliza. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta Tua palavra, por nos ensinar, Senhor, que Tu és soberano. Mesmo na Tua soberania, o Senhor nos dá, Senhor, essa abertura de poder chegar-se a Ti em oração, nas situações, nas dificuldades e poder pedir, Senhor, algo a Ti, poder colocar em Ti as nossas ansiedades, as nossas necessidades. E a Tua palavra diz para aqueles que são filhos, de fato, aqueles que têm essa intimidade contigo, aqueles que estão firmes em Ti, o Senhor concede. Obrigado, Senhor, porque nos dá essa esperança. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a cada irmão, a cada um que está vendo este vídeo, que você possa fortalecer o coração com o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém.